E continuando aqui para uma visão jurídica, eu chamo o Frederico, que é sócio do Azevedo 7, notório especialista em iluminação pública, que está em quase todos os eventos do setor e de PPPs, compartilhando conosco seu conhecimento. Eu sempre aprendo muito com você. Gostaria que você trouxesse para nós uma análise e comparação entre arranjos contratuais possíveis para a iluminação pública. Então, falar um pouquinho de modelo tradicional, PPPs, contrato de performance. Como conjugar o perfil da localidade e o instrumento ideal na escolha da modalidade. Como ajudar os municípios, os prefeitos, as prefeituras nessa escolha e nesse arranjo. Passo aqui a minha palavra a você. Obrigado, Eduarda, pelas suas gentis palavras. Eu que aprendo muito, ainda mais com esse tanto de feras aí, né, que me antecederam. Então já ficou mais até difícil de trazer novidades. Mas, para iniciar, eu queria agradecer a todos que nos assistem, e em especial o Vinícius, né, e a Íria pelo convite de estar aqui hoje com todos vocês. O panorama que a gente traz aqui em geral, né, e aí nessa linha tua, que eu concordo, de como ajudar as prefeituras, né, os prefeitos, enfim, as localidades, tem muito a ver com o perfil da localidade, né? Isso é uma discussão que eu tenho com muitos clientes que desenvolvem esse mercado, que trabalham, que se interessam. Qual que é o município ideal, né? E aí vai muito, a gente tem uma gama alta, como o Pedro mostrou mais cedo, né? Municípios menores têm um volume significativo de PPPs de iluminação pública. Obviamente a gente chega até as grandes capitais também que atuam nesse setor. A coisa está funcionando bem, né? Mas acho que a gente tem que lembrar que na maioria desses municípios o projeto de IP normalmente é o primeiro projeto de infraestrutura de longo prazo. Tem municípios que já possuem concessões de serviços de transporte público, outros de saneamento, mas em muitos casos, capex intensivo, mudança social forte, a IP, o setor de IP é o primeiro que vai trazer isso. E isso implica o quê? Novidade. Novidade para o gestor público que está trabalhando com isso, para fazer o projeto nascer. Depois, novidade para esse gestor público administrar esse processo, né, esse novo contrato, que é completamente diferente de uma situação de 8666 ou com a nova lei de licitações e contratos que acabou de nascer, né? Então, assim, isso tem muito a ver com como o projeto vai ser tocado. E eu pego um gancho do que foi falado lá no início, que tem a ver com preços muito ousados, né? Então, às vezes, um projeto inovador para aquele município, com um preço muito ousado, isso pode ser uma combinação volátil. Ninguém pode controlar o preço que o mercado oferece, mas eu acho que carece de uma reflexão. Eu tenho visto em alguns projetos que eu tenho ajudado a obter financiamento, uma certa dificuldade em alguns deles, pelos, vamos dizer, descontos nos valores cobrados dos municípios nessas PPPs de iluminação pública. E a discussão tem se traduzido basicamente em os financiadores ou potenciais financiadores exigirem mais equity do que seria normalmente associado a um financiamento de longo prazo em projeto de infraestrutura, porque os descontos foram muito ousados. E aí a conta, na visão dos financiadores, acaba não fechando, os índices de cobertura de serviço da dívida ficam, na visão deles, mais comprometidos, e o equity tem que entrar um pouco mais forte, isso obviamente muda a taxa de retorno do projeto. Mas isso é só vamos dizer, um argumento paralelo, né? Mas ainda falando das localidades, eu queria também trazer uma coisa recente que eu achei bem bacana e que ajuda os municípios a se destacarem nesse setor, que é o selo de compromisso com PPPs e concessões, que a Radar PPP lançou e colocou no mercado, já teve a primeira leva, vai vir outra leva, que é muito interessante. É um compromisso de que o município dá ao mercado e até aos próprios munícipes de que ele está engajado nesse setor. E por que isso é relevante, esse engajamento? O selo é bom, é uma ferramenta bacana, mas o engajamento, sobretudo, é que é importante. Porque a gente viu muitos municípios lançando procedimentos de manifestação de interesse, ou às vezes até diretamente as licitações, sem tanto engajamento, sem tanta vontade política de fazer acontecer, às vezes por marketing, às vezes por moda, né? Tanto que a taxa de natalidade de projetos é notoriamente baixa, né? Fica ali 10%, 15% de tudo aquilo que é lançado. Então, os municípios, eu acho que têm que fazer essa reflexão. As iniciativas da Caixa, EFC, BNDES, de modelarem e entregarem pacotes robustos, completos, de alta qualidade, ajudam muito os municípios. E dentro desses pacotes, o que a gente tem? Que é o outro ponto
da minha intervenção hoje, né, além do perfil da localidade, são os arranjos contratuais. Como já foi falado, no passado a gente tinha o histórico aí das distribuidoras realizando esses serviços de iluminação pública e se valiam tanto de equipes próprias quanto de subcontratados. Quando mudou, né, o panorama aí com a alteração normativa da ANEEL e as prefeituras, os municípios começaram a tomar conta desse serviço, a gente teve uma mutação do setor, que basicamente era constituído, como eu falei, de subcontratadas das distribuidoras, e passaram a existir os operadores de longo prazo, os investidores, né, que não mais recebiam sua remuneração de faturas mensais por prestação de serviços, mas, enfim, dividendos tirados da concessionária, né, da sociedade de propósito específico. Isso é uma mudança radical no setor, né, do ponto de vista do investidor, do administrador público, de todo mundo, e isso foi um sucesso, né, está sendo um sucesso e tem a chance de seguir nesse caminho pelo volume de projetos que estão sendo lançados. Mas o que tem de diferente aí no mercado com essa evolução? Então, a gente saiu do modelo de contrato de prestação de serviço 8666, 5 anos, de repente passamos para um outro universo de PPPs, contratos de até 35 anos, que a gente aí já está bastante acostumado, né? E as PPPs têm a qualidade de ter que se fazer estudos, né? Os EVTEIs, os estudos de responsabilidade fiscal, tudo para manter o equilíbrio e a boa saúde das contas públicas, o que é cada vez mais necessário, já vista a penúria fiscal de todos os entes da federação, especialmente no cenário de pandemia, e as discussões que a gente vê hoje, não só no Congresso Nacional, mas na imprensa, né, sobre o orçamento da União, é peça de ficção, não é? Quer dizer, o orçamento tem que ser uma coisa séria, responsabilidade fiscal tem que ser uma coisa séria, e as PPPs exigem isso, então é a grande qualidade. Por outro lado, exige mais tempo de preparo, exige mais estudo, exige mais aprofundamento da situação. A grande novidade para mim é o contrato de eficiência, né, que a nova lei de licitações, a 1433, trouxe. E ele fica num misto entre a prestação de serviço tradicional e a PPP, acredito eu, muito mais próximo da PPP, mas ele também traz alguns riscos. Você pergunta, Fred, dá para fazer iluminação pública, então, com esse novo contrato de eficiência? Dá para fazer, assim como dá para fazer outros serviços que interessam a administração pública, mas iluminação pública, que é o foco nosso aqui agora, dá para fazer. E ele se aproxima muito de PPP. Por que ele se aproxima? Primeiro, porque é um contrato de longo prazo, né? Ele pode ser até 35 anos, se houver o equivalente aos bens reversíveis, né? E é nitidamente o caso aqui. O privado vai ter que financiar isso, ele vai receber o valor da COSIP, e a gente, então tem diferença de PPP para esse contrato de eficiência? Tem. Eu diria que as grandes diferenças elas vão estar no foco e no risco. Por que no foco? No contrato de eficiência, o foco é exclusivamente ou preponderantemente, muito forte isso, na redução do custo de um determinado serviço que a administração pública utiliza. Então, a gente vai estar ali preocupado com o custo. Numa PPP, a gente está preocupado com algo muito maior, muito mais holístico, que é a segurança da cidade, a iluminação, critérios técnicos, vias, telegestão, plataforma, possibilidades de se fazer um smart city em cima disso. É uma questão muito maior, de mais qualidade, mais abrangente. A eficiência e a redução de custos da conta de energia é importante? Muito, é importante. Mas o foco não é só isso. O foco é um serviço de qualidade com indicadores de desempenho muito mais amplo. O segundo ponto que eu falei é o risco, né, gente? Então, a PPP a gente sabe que tem os riscos de recebimento do poder público absolutamente mitigados aí pela questão da COSIP existir, a gente fazia esse arranjo de agente fiduciário, né? A distribuidora arrecada o valor e depositaria numa conta bancária de um agente fiduciário que pagaria a concessionária. Então, tem um fluxo garantido, né, pela origem constitucional, dinheiro carimbado, um arranjo de pagamentos que é tão sólido que praticamente muita gente considera ele como uma garantia. Daria para fazer isso também num contrato de eficiência? Vamos ter que descobrir, acredito que sim. Mas o ponto é, não há garantias tão expressas na lei de licitações nova
como há na lei de PPPs. Então, esse é o primeiro ponto. Uma prevê garantias fortemente, o outro nem toca tanto no assunto, né? E aí o risco é de você depender 100% da receita do ente público, né? Se não conseguir gravar a COSIP para fazer esse caminho no contrato de eficiência, o projeto se torna muito arriscado, porque você depende do caixa único do ente público, e a gente sabe que ele vive no vermelho. Então, é um instrumento interessante, mas eu acho que ele tem limitações, né? Então, retomando, contrato tradicional 8666 de operação e manutenção, limitado a 5 anos, etc. Na outra ponta do espectro, as PPPs, contratos de até 35 anos, com estudos técnicos, econômicos, jurídicos, financeiros, responsabilidade fiscal aprofundados, né, uma estrutura de garantia de pagamentos robusta, que equivaleria, na prática, quase uma estrutura de garantia. E hoje, nesse meio de caminho, mais tendendo para uma PPP, os contratos de eficiência, com os desafios que a gente vai ter em aprender a brincar com essa nova ferramenta, né? Vamos ter que descobrir tudo que ela pode dar de bom para a administração pública, para os usuários, para os investidores, e ver os limites daquilo que ela consegue trazer para a gente. Eu acho que é bastante interessante, e aí tem coisas bem legais nisso, né? Dá para fazer a telegestão? Eu acho que sim. Né, dá para fazer aí, como o Alfredo falou, né, ver essa questão da distribuidora, do cadastro, da memória de cálculos, na cobrança de energia. Isso vai ser chave na questão da eficiência, né, porque a eficiência, no fim do dia, o privado vai ser remunerado pelo tanto que ele comprovadamente reduziu o dispêndio do ente público. E isso passa muito aí, e foi ótima essa intervenção logo antes do Alfredo, que explicou isso tudo, né, por essa questão, cadastro, memória de cálculo, o faturamento, como ele é feito, isso tudo vai ser a prova daquilo que vai, no fim do dia, remunerar o privado nesse contrato de eficiência. Eu acho que eu esgotei exatamente meus 10 minutos aqui, então agradeço a todos e estou à disposição para qualquer dúvida